Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou falar sobre os livros da trilogia A Livraria dos Corações Solitários da Anne Darling. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não for inscrito, bora logo se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as atualizações e aproveita para deixar a sua curtida para ajudar na divulgação desse vídeo. E as minhas redes sociais vão ficar aqui na tela e lá na descrição, porque socializar é fundamental agora e sempre. Amanhã, dia 23 de abril, além de ser aniversário da primeira postagem desse maravilhoso canal, também é Dia Internacional do Livro. E assim, por isso, eu só queria falar de livros que também falam de livros. E como estamos precisando de leituras bem leves, eu achei que essa trilogia é perfeita para o momento, porque são livros muito amorzinhos. Esses 3 livros, eles foram traduzidos pela Cecília Camargo Bartalotti e são publicados pela editora Verus. Eu conheci o primeiro livro, A Pequena Livraria dos Corações Solitários, porque ele está disponível no Kindle Unlimited. E por isso eu acabei me animando para ler o resto da série. Nesse primeiro livro, a gente conhece a Bookends, que é uma pequena livraria que fica em Londres, e onde a nossa mocinha, a Pose, ela mora desde criança e passou a vida entre as páginas dos seus livros favoritos. E depois que se tornou adulta, ela conheceu a Georgette Heyer e se apaixonou pelos livros de romance. Bom, assim que a história começa, a dona da livraria, a Lavínia, ela morre e deixa em testamento essa livraria para a Pose. E a Pose, ela tem um período de 6 meses para reerguer esse negócio que está quase falido. E por isso ela tem que aguentar o chato do Sebastian. Ele é neto da Lavínia. E ele é o mocinho mais chato que eu já conheci. E ele começa a se meter nos planos que a Pose tem para reerguer a livraria. Mas se meter assim nos planos é eufemismo, sabe? E ele acha que tá ajudando. Bem, a história é super divertida, tem passagens bem engraçadas, assim, nos momentos que a Pose tira para desestressar, que ela começa a escrever uma história lá. Também nos momentos que ela tem com o irmão mais novo, de quem ela cuida desde que os pais morreram. E quando ela está com os funcionários da loja, que são os tipos, assim, bem peculiares. Além de que esse livro é um livro sobre livros, ele é cheio de citações. E você pode pegar várias dicas de outros livros também. Porque como a Pose cresceu ali na livraria, ela é uma livreira de mão cheia. Aí vem o segundo, que é O Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Aqui foca em uma das funcionárias da livraria, que quando eu li a sinopse, dizia que eles são um alegre bando de desajustados. Eu acho que não tem melhor maneira de descrever todos eles. Aqui foca na Verity, que é uma pessoa hiper introvertida. Assim, hiper introvertida mesmo. E é engraçado porque os melhores amigos dela são totalmente o oposto. Mas ela vive super bem assim sozinha. Ela convive com esses amigos extrovertidos, só que depois de conviver com eles um período, ela precisa ficar sozinha para desopilar, sabe? Eu super entendo ela. Mas claro que com amigos assim, eles vivem enchendo o saco para ela arranjar um namorado. Porque, né, todo mundo acha que a gente não é feliz sozinho. E por causa disso, a Verity, ela acaba inventando um namorado de mentira. E até dá um emprego para ele de oceanógrafo, para justificar a constante ausência dele. E isso funciona porque ajuda ela a escapar de alguns eventos que ela não quer ir. Mas aí um dia rola um mal-entendido aí e ela se vê obrigada a apresentar um namorado novo, como se ela tivesse terminado com esse oceanógrafo. Só que, coincidentemente, esse estranho, ele precisa de uma namorada por um motivo muito parecido ao da Verity, que é frequentar aqueles eventos importantes, tipo casamento, que eles sabem que todo mundo vai encher o saco quando eles vão desacompanhados. Esse é o meu livro favorito dessa trilogia, porque além dele ser muito amorzinho, a Verity, ela é muito fã da Jane Austen, e é engraçado porque ela vive se perguntando, quando ela se vê numa situação complicada, ela vive se perguntando em voz alta o que a Jane Austen faria naquela situação. Além de que ela vive relendo Orgulho e Preconceito, e durante o livro, aqui no início dos capítulos, nós temos várias citações de Orgulho e Preconceito. Entrou para minha lista de favoritos do ano passado. Aí,
Tem o terceiro e último, é o Loucamente Apaixonado na Livraria dos Corações Solitários. Aqui fala da Nina, que tem um visual assim bem diferente. Ela é cheia de tatuagens, tem um cabelo cor-de-rosa, veste assim estilo pin-up e adora um bad boy. Ela é toda intensa, sabe? Ela só acredita em amor verdadeiro se ele fosse selvagem, com aquelas brigas furiosas, sabe? Se ele fosse impetuoso, alguma coisa nesse estilo. Isso porque o livro favorito dela é O Morro dos Ventos Uivantes. E a relação entre o Heathcliff e a Catherine era assim, super intensa, tóxica até, né? Mas a Nina não entendia essa relação como tóxica. Ela entendia que esse amor era verdadeiro e era tempestuoso, né? Bom, ela não quer saber de um relacionamento com menos que isso. Só que ela tem passado anos encontrando caras chatos, estranhos, todos que ela conheceu por aplicativo e assim, o futuro dela com isso não parece nada promissor. Aí a Pose, ela contrata um analista de negócios para fazer um levantamento na livraria. E a Nina, ela acha que vai ser demitida e começa a tratar esse cara super mal. Até que um dia ela descobre que ele era o nerdão da escola que ela estudava. E sabia que todo mundo tratava mal ele. E que ele mudou de vida, né? E eles começam a se conhecer melhor. Aí a relação deles fica muito fofinha. É claro que essa história é cheia de citações do livro da Emily Brontë. Bom, no primeiro livro, a Pose quer fazer com que a livraria venda apenas ficção romântica. Na página 57, ela explica o uso desse termo. O que é ficção romântica? Pode ser alta literatura, como Romeu e Julieta, de Shakespeare, ou Orgulho e Preconceito, de Austen. Pode ser ficção comercial, como Um Dia ou Diário de Bridget Jones. Pode ser um romance histórico erótico ou um romance erótico explícito. Pode ser um livro sobre uma mulher dona de seu próprio destino que abre uma pequena loja de doces em uma cidadezinha adorável. Aí, logo em seguida, um único funcionário homem da loja pergunta, e dá para entender que é de forma preconceituosa, se eles só vão vender na livraria chick-lit. Ao que a Nina responde: não há nada errado com chick-lit. O único problema é que romances escritos essencialmente para mulheres, sobre mulheres e por mulheres são desdenhosamente e depreciativamente chamados de chick-lit, como se não tivessem nenhum mérito. Então o livro ele aborda o preconceito com romances de ficção romântica, que alguns chamam de literatura feminina, e também com seu subgênero chamado chick-lit, que em tradução, lit é literatura e chick, em tradução livre, pode ser garotas, mocinhas, gatinhas, minas. Só que para mim vem de um termo bem desdenhoso, então eu ainda tenho minhas ressalvas com esse termo chick-lit. Só que hoje em dia muitas mulheres adotaram, inclusive a indústria. De qualquer forma, romance de ficção romântica antigamente era chamado de literatura de mulherzinha, como se fosse uma literatura menor, inferior, porque, né? A boa e alta literatura sempre foi produzida por homens. E falando de ficção científica, uma característica sempre presente nos livros de romance são os clichês, que aliás, muito dos comentários desdenhosos voltados às histórias românticas têm a ver com a presença de clichês. E que se você parar para pensar, a presença do clichê em si não é ruim. O clichê pode tornar um livro numa leitura acolhedora, porque ele te traz segurança. Você sabe o que esperar daquela história, sabe que vai ter um final feliz, e é só isso que você quer naquele momento. A grande questão é o que se pode fazer com um clichê quando se escreve uma história. Eu, por exemplo, adoro um clichê bem desenvolvido. E falando em leituras acolhedoras, alguns livros podem nos confortar em momentos difíceis. Cada personagem nessa trilogia teve, por assim dizer, seu livro salvador. Pose, por ter crescido naquele espaço, foi a que mais teve apoio dos livros. Primeiro naquela infância dela solitária, quando ela lia livros infantis. Depois, quando conheceu os livros da Georgette Heyer, que ajudou ela a entrar no mundo dos romances de época e assim, sucessivamente, na ficção romântica como um todo. A Verity, ela teve em Orgulho e Preconceito seu porto seguro necessário para os seus momentos de quietude,
Tanto que ela faz releituras de tempos em tempos desse livro. E a Nina, ela leu O Morro dos Ventos Uivantes no momento mais difícil da vida dela até então. E ali ela mesclou a intensidade desse momento com o arrebatamento daquela leitura. E aí temos a livraria, que também é um personagem nessa história. Ela começa se chamando Bookends e depois ela muda de nome, mas ela mantém a sua característica de ser acolhedora e amistosa, de fazer com que as pessoas sempre se sintam bem-vindas. Cada funcionário ali tem uma relação com a livraria que funde suas funções com as suas personalidades. E por fim entra a questão das pequenas livrarias sendo fechadas e dando espaço para as grandes redes. Mas que o livro lembra que elas têm características especiais, como o atendimento personalizado de um livreiro. E onde fica essa livraria em específico remete a um local idílico, perdido no tempo em meia metrópole. É como se fosse um oásis para os apaixonados pros livros. Eu gostei muito de ler esses livros, foram leituras muito leves e muito fluidas. E no final da trilogia, o que menos gostei foi o primeiro, mas não porque foi ruim, foi porque os outros foram maravilhosos, principalmente o segundo. E na verdade, todos eles são apaixonantes, você mal vai sentir as páginas passando. E também porque, né, livros que falam de amor e que falam de amor por livros, nós que adoramos ficção romântica e que também somos bibliófagos, não temos como não gostar. Eu indico ler toda a trilogia porque, apesar de cada livro ser focado em um personagem, a interação entre esses funcionários é muito bacana. Então é isso. E aí, gostou da resenha? Você tem também o livro favorito da vida? Me conta aí nos comentários. Lembre-se de deixar sua curtida e compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E os links de compra desses livros vão estar na descrição. Obrigada por sua companhia, um grande beijo e até a próxima!